No episódio 3 da minissérie Adolescência, a psicóloga, quando pergunta ao James sobre ser homem, né, sobre masculinidade, ele dá uma resposta bem ácida, né? Se é ter um pau e duas bolas. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a masculinidade na série, né? É um tema que aparece, não de maneira sutil, mas explícita, né? Escrachada. A série está o tempo todo conversando com o espectador sobre masculinidade. Mais do que isso, está abrindo uma discussão, né? Para as pessoas começarem a pensar um pouco sobre masculinidade, né? Masculinidade, o que te faz homem, o que é ser homem, o que, ou melhor, que atitudes que um garoto pode ter que não são vistas, né? Como atitudes de homem, né? O que é esse ser homem aqui? Um dos pontos altos da série, na minha opinião, que eu acredito que muita gente, quando assistiu a série, acabou passando batido, é a relação do Luke, né, que é o detetive, com o seu filho Adam. Se você parar para pensar, no final da série, o pai do Jamie, ele se questiona, caramba, será que... Onde foi que eu errei, né? Será que eu poderia ter conversado com o meu filho e não conversei? Será que eu contribuí ou corroborei para que ele se sentisse inferior, né? A cena quando ele diz sobre o futebol, né? Sobre na parte lá da escola, que ele virava o rosto, né? Para o filho dele, de vergonha. Esse pai, ele se arrepende e ao mesmo tempo se culpa por ter tido tempo, mas não ter feito alguma coisa. Já no final do episódio 2, o Luke, ele faz exatamente o oposto desse pai que perdeu o filho. O Jamie não morreu, mas ele perdeu, né, o filho nesse sentido simbólico, né, do tipo, olha, não vai mais conviver com o filho, porque o filho está preso. O final do episódio 2, quando o Luke convida o Adam para comer batata, e ele entra dentro do carro ali e pergunta, você fala francês? Falo. Aí os dois brincam e dão risada. Quando eu assisti essa série, esse segundo episódio, eu pensei assim, caramba, eu acredito que o detetive se deu conta de que o filho dele também sofria bullying. No episódio 2 mesmo, quando ele está conversando com a Jade, se não me engano, a melhor amiga da Kate, da garota que foi, né, assassinada, ela diz para o detetive que conhece o filho dele. E diz que o filho dele é muito estranho. Ele escuta essa frase, olha, o seu filho não se parece nada com você, o seu filho é muito estranho. Muito estranho ou muito esquisito, né? Depende da tradução, se você assistiu dublado ou legendado. Quando a série mostra o Adam, a primeira cena dele é de um garoto empurrando ele, pedindo dinheiro do lanche para ele. Então, assim, é nítido que o Adam sofre bullying. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que eu não sei se você, quando assistiu, se isso te chamou a atenção, que é o recorte racial que também acontece nesse segundo episódio. O Adam é um dos poucos garotos negros da escola. Então, assim, é um ponto que, poxa, é impossível deixar passar, né, batido esse ponto. Inclusive, a Jade também é uma das poucas meninas negras da escola, né? Então, esse ponto também me chamou a atenção. Falei assim, poxa, a série se passa na Inglaterra, né? A maioria dos alunos ali são alunos brancos, o próprio Jamie é um aluno branco, a vítima também é uma garota branca. Só que um ponto que eu achei interessante também em relação à masculinidade foi a conversa do Luke com o Ryan. Não sei se você se lembra desse momento. O Ryan, ele recebe um soco no rosto, vários socos da Jade, né? E ele começa uma conversa com o Luke ali. O que o Luke faz? A primeira abordagem dele com o Ryan é falar de si mesmo, como que ele era na adolescência, como que ele era nessa fase ali, né? Que o Ryan e que o Jamie estão, né? 12, 13 anos de idade. E o que ele diz no início? Que ele não fazia tanto sucesso com as meninas até no momento que ele cortou o cabelo. Então, assim, o Ryan pergunta ele, você se deu bem na escola?
como que você era, né, no fundamental? Você fazia sucesso com as garotas? Né? Porque se você percebe na cena, o Ryan olha pro Luke e vê um cara forte, né? Bonito, que tem um emprego legal, com uma posição legal também. Então, olha só que interessante, na cabeça de um garoto de 12, 13 anos, quando ele pergunta ao detetive sobre como que ele era na escola, há 3 pontos aqui que eu acho interessante da gente pensar, que é o seguinte: atenção, atenção, reconhecimento e se dar bem com as meninas. Para um garoto de 13 anos, 13, 14 anos, na 7ª série, 8ª série, né, vamos pensar dessa forma, esses 3 pontos no que diz respeito à autoestima desse garoto, ou melhor, no que diz respeito ao desenvolvimento da autoestima desse garoto no decorrer dos anos, é importantíssimo da gente pensar, que é a atenção, o reconhecimento e se dar bem com as meninas. Atenção, o Jamie, quando ele conversa com a psicóloga e ele relata, né, do bullying que ele sofreu, lembrando, dizer que o Jamie, que na minha concepção é o assassino da Kate, sofreu bullying, não significa que eu estou justificando o que ele fez. Então, assim, sofrer bullying, abuso emocional, físico, sexual, isso pode influenciar, pode corroborar sim para que o indivíduo cometa um assassinato? Pode. Estaria sendo um ignorante se eu dissesse que não. Mas nem todo mundo que sofre bullying mata pessoas. Nem todo mundo que sofre ou sofreu um abuso sexual se torna um abusador ou um estuprador ou um serial killer. Então, assim, é importante, né, colocar esse ponto, porque a partir do momento que você trabalha dentro de uma lógica de causalidade, isto é, de causa e efeito, do tipo, olha, ele sofreu um abuso, por isso que ele fez tal coisa. Você desresponsabiliza o sujeito diante daquilo que ele fez. Então, assim, o vampiro de Niterói matou crianças e tal, bebia o sangue das crianças, mas ele foi abusado sexualmente por um homem adulto quando ele era um garoto de rua. Isso não justifica. Esse tipo de argumento não pode servir como uma forma de justificar o que o sujeito fez. Porque a partir do momento que você coloca dessa forma, porque ele foi abusado, porque ele sofreu bullying, você acaba desresponsabilizando esse sujeito do que ele fez. O que o Jamie fez foi um crime. Ele matou, né, uma garotinha. Enfim, né, acredito que você entendeu o que eu quis dizer. Quando o Jamie diz isso, ele está falando o tempo todo do quê? De aparência, de atenção, de se sentir visto, de se sentir reconhecido pelo outro. Só que esse outro aqui não é um outro qualquer. Esse outro aqui é uma menina, é uma mulher. Eu vou usar a nomenclatura menina porque nós estamos falando de adolescentes aqui, né? Então, olha só. Esse ponto eu achei interessante porque o Ryan ele pergunta ao Luke isso, se ele tinha sucesso com as garotas. Porque querendo ou não, isso possui uma influência absurda em como o homem se sente, como esse garotinho, né, como esse garoto se sente. Se ele se sente preferido, vou usar entre aspas essa palavra. Se ele se sente preferido em relação ao outro, eu sei que a concordância pode soar estranha, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Ou se ele se sente preterido pelo outro. Tanto que a última pergunta que ele faz à psicóloga é se ela gosta dele. A série está o tempo todo pontuando isso, assim. Essa dúvida que de certa forma está dilacerando o psiquismo desse garoto. Extremamente problemático. Você gosta de mim? E ele ainda questiona, não, você não vai entender isso porque você é uma mulher muito bonita. Você gosta de mim? Não, você não deveria dizer isso, né? Tem uma parte que ele diz, né, que ele se sente feio e a psicóloga, ao invés de dizer, não, você não é feio, você é um garoto bonito, né? Você é um rapaz bonito. Por que você pensa assim, que você é feio? Ela não diz nada. E isso só o irrita ainda mais. Assim, não o irrita, mas
como dizem os terapeutas cognitivos comportamentais, né? Reforça ainda mais uma crença disfuncional que ele tem. Então, assim, a psicóloga, quando ela não responde, quando ela não contrapõe o que ele diz, do tipo, não, você é um rapaz bonito e tal, essa neutralidade da psicóloga chega pro Jamie como um reforço, né, da crença, entre aspas, disfuncional que ele possui. Do tipo, meninas bonitas não gostam de mim. Meninas bonitas não gostam de mim. Meninas bonitas não reparam em mim. Meninas bonitas não me acham bonito. Meninas bonitas me acham feio. Eu sou da psicanálise, né? Sou formado em psicologia, mas eu sou da psicanálise. Mas é interessante. Eu acredito que se um terapeuta cognitivo comportamental assistir esse episódio, óbvio, nós estamos falando de uma série, ficção, blá blá blá, mas assim, há vários comportamentos que essa psicóloga tem ali que são no mínimo estranhos, assim, quando um psicanalista assiste essa série, né? Não sei você, se é da psicanálise, se atende pelo viés da psicanálise, se estuda psicanálise, se sentiu assim meio estranho, meio esquisito, né? Ela demonstra que, de fato, não gosta dele. Se você assistiu o episódio e sentiu que ela gosta dele ou que ela tem pena dele, assista de novo. Assim, ela no final do episódio, ela tem até uma espécie de um refluxo, né? Uma ânsia de vômito quando ele sai de dentro da sala e ela olha para o sanduíche. Então, assim, ela está desconfortável ali o tempo todo. Não sei se você já assistiu aquele vídeo, acho que é A Ira de um Anjo, de uma garotinha chamada Beth, que um psicólogo, né, faz uma entrevista ali com ela e grava ela pequenininha com pensamentos e ideações assassinas, né? Ela machucava o irmãozinho dela, ela meio que abusou do irmãozinho dela também, ela foi abusada sexualmente pelos pais biológicos dela. É um vídeo bem interessante assim de assistir para a gente pensar em relação a essas coisas. Mas a psicóloga ali tá com medo. Então, assim, não existe neutralidade ali, né? E a partir do momento que ele admite, né, ela meio que faz com que ele confesse o crime, indiretamente ele grita, né? Você tá colocando palavra na minha boca, né? Você tá me fazendo dizer isso e tal. É uma parte que eu acho muito forte na série, né? Que fomenta ainda mais essa ideia que eu tô trazendo para vocês aqui, dessa autoestima do garoto. Então, assim, a autoestima de um garoto de 12, 13 anos inserido dentro de uma escola tem a ver com meninas. Tem a ver com, por exemplo, esportes, como jogar futebol, jogar futsal, jogar vôlei, jogar basquete. Isso dá visibilidade. Nossa, fulano de tal é o capitão do time, uau! Tipo, nossa, fulano de tal é o artilheiro do time, uau! Nossa, fulano de tal foi campeão com o time da escola, uau! O esporte aqui dá uma visibilidade também em relação às meninas, que vão torcer, vão fazer uma cartolina, vão escrever na cartolina lá o nome do garoto, vão gritar, vão pedir um gol, ou pedir uma cesta, sei lá. Existe também o componente do esporte, que é fazer parte de um grupo, de um clã. Isso é muito comum em adolescentes, né? A adolescência é uma fase onde o indivíduo ele sente uma espécie de necessidade quase que de sobrevivência no meio social. Ele precisa fazer parte de algum grupo. É a galera que gosta de futebol, é a galera que gosta de anime, é a galera que não gosta nem de anime nem de futebol, mas gosta de RPG, é a galera que adora heróis e quadrinhos, é o pessoal que gosta muito de videogame, é o pessoal da igreja, é o pessoal do futebol, é o pessoal do jiu-jitsu. Precisa de algum grupo. O adolescente precisa se sentir pertencente, digamos assim, a algum grupo. Por quê? Esse grupo tem um poder absurdo entre aspas, eu odeio usar esse termo, no desenvolvimento da, entre aspas, personalidade do adolescente. Então ele precisa desse grupo. E esse grupo, ele terá dois movimentos, identificação e diferença. Como assim identificação e diferença? Eu não sei se você que está ouvindo esse vídeo,
se você pegou a época do Restart, uma banda aqui do Brasil e tal, se dizia rock, mas era mais um emocore, um pop rock. E os garotos usavam, né? Os integrantes usavam aquelas calças coloridas, o cabelo alisado, né? Com chapinha, com aquela franjinha, óculos coloridos, tênis com cadastros coloridos. Isso virou uma febre. A maioria dos adolescentes queriam vestir as mesmas roupas, o mesmo cabelo, os sapatos, né? Do mesmo tipo. Identificação. Então, assim, o Adam, na série, nitidamente ele se sentia deslocado. Você assiste o episódio, você vê que ele se sente, né? Ele se sente... Olha só, o nível de autoestima dele, talvez... O nível de bullying que ele sofre era tão grande que ele tinha um Instagram, mas não postava nada. Ele tinha um Instagram, mas não postava nada. Ele só queria ver o Instagram dos outros. Mesma coisa do Jamie. Jamie tinha um Instagram, mas ele não postava muita coisa. Só no primeiro episódio que o detetive mostra ali uns posts que ele comentou, né? Ou que ele acabou postando de uma modelo lá e tal, mas ele também diz na entrevista na entrevista / sessão, né? Com a psicóloga, que precisa de um perfil para ele conseguir ver o perfil dos outros. Mas o Adam, ele não tem um perfil. Assim, perfil no sentido de postar coisas dele. Ele tem um perfil quase que, entre aspas, não é um perfil fake, mas só para olhar o que os outros estão postando, né? Então essa parte da autoestima do Adam, principalmente no que diz respeito ao bullying, é algo muito importante da gente pensar também, né, a partir dessa série. Outro ponto que eu também vejo como... Assim, eu fiquei pensando por alguns dias depois que eu assisti a série. Eu assisti tudo em um dia, né? Eu não assisti um episódio e parei, não. Assisti tudo em um dia. Esse ponto do bullying é extremamente pertinente também na série. Assim, na minha visão, muito mais do que todo esse subtexto do incel, do red pill, esse tema do bullying me chamou muito mais a atenção. Porque para o homem, a autoestima pro homem, na maioria das vezes, está muito ligada a algum tipo de atributo fálico. O que isso quer dizer, né? Em termos simples. O cara, ele pode até ser feio. Mas se ele tem dinheiro, se ele tem um carro bonito, se ele está ou possui uma posição assim elevada de poder, algum status ou coisa assim, dificilmente esse cara vai se sentir preterido. Lembrando, eu não estou dizendo que dinheiro compra mulher. Eu estou dizendo que um homem que tem dinheiro, ele pode sim, através do dinheiro, comprar determinadas experiências com uma garota de programa. Independente se essa garota de programa gosta dele ou não. Porque o que está em jogo ali não é o sentimento da garota de programa em relação a ele. Não é se a garota de programa acha ele bonito. Não é se essa garota de programa, se eu encontrasse na rua, numa fila de banco, numa padaria, num shopping, num cinema, num show, ficaria com ele. Não. O que está em jogo aqui é o seguinte: eu tenho dinheiro e eu posso pagar. Então, dificilmente um homem que tem dinheiro, preste atenção, dificilmente um homem que tem dinheiro terá problemas de autoestima em relação à mulher. Por quê? Porque ele tem, né, esse movimento, digamos assim, de comprar. Então, por exemplo, o cara ele é feio, mas ele tem muito dinheiro e ele tem uma reunião de negócios muito importante num hotel luxuoso. Mas ele não namora ninguém, ele não tem ninguém. Ele pode pagar uma acompanhante só para acompanhá-lo mesmo. Só para ele entrar ali no local, com ela tirar colo. Ele nem precisa transar com ela. Às vezes esse cara pode ser sozinho,
e ele tá com muita vontade de assistir um filme e comer alguma coisinha depois e tal, passear. Às vezes ele não quer nem transar, ele quer uma companhia para assistir um filme, para comer junto, para conversar. Ele pode pagar uma acompanhante para fazer isso com ele. Agora, se esse homem aqui é feio e não tem dinheiro, ele não vai conseguir comprar essas coisas. Aqui que está o X da questão, que eu acredito que muitos red pills, né, e incels, acredito eu, possuem no seu discurso, né? Que é a ideia que é o seguinte: é como se a mulher não gostasse de homem. É como se a mulher só gostasse do que esse homem pode proporcionar para ela. Então, assim, na cabeça desses caras, muitas das vezes, eles acreditam fielmente nisso. Não sei se você já escutou aquela frase: quem gosta de homem é viado, mulher gosta de dinheiro. Provavelmente você já deve ter escutado essa frase de algum tio seu num churrasco, ou do seu pai, ou do seu avô, né? Abre aspas. Quem gosta de homem é viado, mulher gosta de dinheiro. Esse tipo de frase fornece um material riquíssimo para a gente pensar, né, do ponto de vista psicanalítico, que é o seguinte: será que para esses homens, incels e red pills, o desejo da mulher está pautado não no que o homem é por si mesmo, mas no que o homem tem e pode oferecer? Será que a mulher, quando procura um homem, ela procura e o deseja pelo que ele é ou pelo que ele supostamente tem? No caso aqui, o falo, né? Não que o dinheiro seja o falo, ou que uma casa luxuosa seja o falo, mas é esse ter aqui, essa ideia de que o homem que tem proporciona para a mulher que não tem algo que ela deseja. Então, assim, a mulher não deseja um homem, a mulher deseja o possível falo que esse homem pode oferecer para ela. É um ponto. Tem psicanalistas que até concordam com essa máxima, né? Eu acho perigoso pensar dessa forma, assim. Perigoso e um tanto fatalista, né? Coloca a mulher numa posição que é como se todas as mulheres fossem histéricas, o que já é um problema teórico. Nem toda mulher é histérica, né? Tomar uma estrutura clínica e correlacionar com o gênero é muito complicado. Então toda mulher é histérica. Não. Há mulheres que são histéricas, há mulheres que são neuróticas obsessivas, há mulheres que são psicóticas, há mulheres que são perversas. Aqui é há controvérsias aqui, discussões teóricas, né? Será que existe ou não uma estrutura perversa na mulher? Tem psicanalista que discorda. Será que existe uma mulher que possa ser neurótica obsessiva? Tem psicanalista que discorda. Pode encarar como uma histérica com traços obsessivos, né? Então, vai de cada um. Mas por que eu estou colocando esse ponto para vocês aqui do dinheiro e desse atributo fálico, né? O dinheiro aqui como um atributo fálico? Porque para o homem, na maioria das vezes, ele se sente dessa forma. Vou te dar um exemplo. Você pode entrar num supermercado hoje e encontrar um cara de 120 quilos sem camisa, de bermuda de tactel e havaiana, tranquilamente andando ali pelo supermercado. Mas você dificilmente vai encontrar uma mulher de 120 quilos usando um cropped. Por quê? O homem, ele sofre muito menos pressão estética do que a mulher. A autoestima do homem, na maioria das vezes, desse homem hétero aqui que nós estamos pensando, pode estar pautado em 3 coisas. Não sei se você já parou para pensar nisso. Calvície, cabelo, impotência sexual. Aqui eu coloco impotência sexual com 2 bifurcações, vamos dizer assim. Broxar e gozar rápido. Segundo ponto. E o terceiro, o tamanho do pau. Então, assim, esses 3 pontos, para muitos homens heterossexuais, e acredito que também para alguns homens homossexuais e bissexuais, eu não gosto de colocar, tipo, então é desse tipo aqui. Nós estamos pensando aqui essa masculinidade do ponto de vista de um homem heterossexual, né? O Jamie ali na série se afirma e reafirma, inclusive,
ser um homem heterossexual, né? Ser um garoto ali que sente atração por mulheres. Só que repare, todos esses 3 pontos aqui que eu coloquei para vocês, na verdade foram 4, né? Eles possuem uma relação com a mulher. Como que por exemplo, a impotência sexual desse cara tem a ver com o encontro sexual com quem? Com uma mulher. Ou esse cara brocha, no sentido de não conseguir ter e nem manter uma ereção para efetuar, né, ali a cópula, né, palavra bonita. Ou, no caso, diante da mulher, por exemplo, se ele tem um pênis pequeno. Ou se ele está calvo e ele se sente inferior ou feio em relação à mulher. Tem muita mulher que zoa o homem calvo, né? Teve até aquele episódio do Calvo do Campari, né? Muitas feministas adoram zoar também a figura do homem calvo. A barba também às vezes funciona como um atributo fálico. Tem muitos homens que por não possuírem barba se sentem às vezes até menos homens do que aqueles que têm barba, né? Usando produtos para aquecer barba, etc. Tudo isso aqui que eu estou pensando junto com vocês discutindo, tem a ver com essa ideia de masculinidade que está atrelada também ao falo. Como assim ao falo, né? Essa ideia do ter. Os homens, eles acreditam que têm, e por ter, eles têm medo de perder. Os homens, eles acreditam que possuem o falo, e por ter, eles têm medo de perder. A mulher não tem, por isso que ela não tem medo. Em termos psicanalíticos, né? Quando estamos pensando o falo. Só que aqui tem o seguinte, o homem não tem o falo. Esse falo aqui que ele acredita ter, ele não tem. Por isso que eu coloquei, ele acredita, né? Supostamente ele acredita que possui esse falo. Repare que tem sempre características do tipo força, poder. Preste atenção, qual que é a emoção que o Jamie manifesta quando ele está triste, magoado, inseguro, com medo? É a raiva. É gritar, é xingar, é esbravejar. Isso, entre aspas, é coisa de macho. Xingar, quebrar tudo, bater, destruir. Então, olha só, se você parar para pensar em brincadeiras de menino, entre aspas, né, brincadeira de meninos, de arma, de destruir, de espada, preste atenção, começa a pensar psicanaliticamente falando, como que esse conceito de masculinidade ele está atrelado sim a uma ideia de falo, de deter algo. Entende? Isso aparece na série de uma forma sutil, mas se você é alguém que estuda psicanálise, você fica às voltas com isso, né? Porque repare, tem no vídeo o Jamie, ele é empurrado pela vítima. E tem um garoto que quando o Ryan passa com o nariz sangrando, ele diz assim... quando o Ryan tá no chão, ele diz: pô, você apanhou de uma garota, tomou surra de uma garota. Então olha só. Como que a série tá o tempo todo batendo nessa tecla do tipo... Tem uma entrevista do Arnaldo Jabor que ele diz, né, que o homem, na concepção dele, né, que o homem, quando ele é traído, ele se sente igual a uma mulher. Ele usa essa expressão assim, né? Desprotegido, né? Tipo, existe esse medo dos homens, que é ou ser feito de mulherzinha, essa expressão se usa bastante quando um estuprador ou um pedófilo cai dentro da prisão, né? Ó, você vai ser feito de mulherzinha lá dentro. E o cara já começa já a sentir um medo absurdo ali, né? De ser estuprado e violado por outros homens. Mas quando um homem tem comportamentos, digamos assim,
mais emotivos, sensíveis, delicados. Ele tem um medo absurdo de ser visto como uma mulherzinha. Chorar. Engole esse choro, você já tá um homem já, você já é um rapaz. São frases que os garotos escutam desde sempre. Então essa masculinidade, esse conceito de masculinidade, de ser homem, de não chorar, de não demonstrar fraqueza, de ser frio, de ser calculista, de ser racional, de só manifestar a sua tristeza, insegurança, medo, dor, angústia, choro através do quê? Da raiva e da agressividade. O Jamie manifesta toda a sua tristeza, o seu descontentamento, a sua insegurança, o seu medo, a sua angústia, a sua autoestima baixa. Possivelmente, talvez, sei lá, a sua depressão, né? No final do episódio, diz, né, que ele só ficava dentro do quarto, que ele não conversava e etc. Através do quê? Da raiva. E repare que no episódio 3 ele está o tempo todo falando de poder também. Você não manda em porra nenhuma aqui, ele diz, né? Tipo, você tá se sentindo a rainha, né? O tempo todo ele tá falando do que ali? De poder. Falo não é poder, mas na cabeça de um garotinho pode se manifestar dessa forma. Eu vou continuar conversando com vocês sobre a série até o nosso próximo vídeo.